Eu sou Matheus Henrique de Oliveira Viana, fui orientado pelo professor Dr. Robson da Fonseca Neves e o nosso trabalho foi a relação entre o contexto de trabalho no território e o sentido sobre risco e cuidar da saúde. Esses foram os objetivos de desenvolvimento sustentável contemplados pelo nosso trabalho. O olhar sobre saúde com base no território tem sido a estratégia de base das equipes de saúde da família para efetivar os cuidados da população descritas. Entender como o risco e cuidado na perspectiva do saúde trabalhador se relacionam no contexto territorial da abrangência das equipes de saúde tem sido um dos principais desafios para a saúde do trabalhador no Brasil. Nosso objetivo, então, foi compreender por meio da observação etnográfica como se relacionam o contexto do trabalho e as percepções sobre risco e cuidado no território da abrangência da equipe de saúde da família. Utilizamos uma abordagem etnográfica, onde durante 4 meses eu, pesquisador principal do estudo, atuei como fisioterapeuta de formação em uma unidade de saúde da família do Distrito Sanitário 3 da cidade de João Pessoa. Os dados obtidos durante esse período foram submetidos a uma análise temática, de onde emergiram os principais temas para esse trabalho. Para melhor descrever o território e suas particularidades, esse foi dividido então em 3 áreas, azul, verde e vermelho, conforme figura 1, que se diferem quanto à características de seus processos produtivos descritos mais adiante. O primeiro território, o território azul, tem seus processos produtivos, principalmente processos produtivos de pequeno porte, muitos informais, mas também com alguns postos de trabalho formais, dos quais se destacam a loja de material de construção, a vidraçaria e uma oficina de eletrodoméstico. Todos apresentam problemas relacionados ao mau armazenamento de materiais que se tornam potencialmente perigosos, podem aumentar o risco de acidentes ou proliferação de vetores de doenças como dengue. Em face dessas condições observadas, chama a atenção o fato de que as pessoas que passam pelo local e são expostas a esse risco de diversas maneiras, mas eles não percebem, eles ignoram e contornam essa situação por serem corriqueiras, tornando-as naturais. Isso acontece porque a percepção de risco é uma construção social, ou seja, uma combinação de fatores como social, político, econômico, cultural pode fazer com que as pessoas, com o tempo, naturalizem o risco ao qual elas são expostas. É importante, porém, que essas pessoas consigam sim identificar esse risco para que tenham voz ativa no processo de transformação do seu território e na construção do ambiente sustentável. Às equipes de saúde cabe reconhecer esse risco para planejar ações voltadas para as reais necessidades de sua população. No território verde, nós temos uma área com poucas residências e também pouco comércio, mas mesmo nesta área ficou evidente a predominância de processos produtivos instalados no domicílio ou peridomiciliares. Este trabalhador que desenvolve sua atividade no domicílio e não possui vínculo empregatício está geralmente exposto a riscos adicionais, como extensão da jornada de trabalho, flutuação da demanda de serviço de rendimento e dificuldade de adquirir uma identidade profissional. Além disso, todos os riscos que estariam relacionados ao trabalho agora podem afetar todos no domicílio. É então essencial aperfeiçoar a rede de informação de agravos relacionados ao trabalho para essa população, compreender a noção de trabalho que as famílias possuem e conhecer o risco a que eles são expostos. O principal recurso do sistema de saúde para este fim seria a atenção primária, por sua proximidade ao território e o que propicia um melhor acesso a esses domicílios. No território vermelho, nós temos uma área com muito comércio, muito movimentada e com bastante serralherias, oficinas mecânicas, e aqui fica inegável o impacto negativo que o trabalho pode ter sobre o meio ambiente. Logo, é essencial que ele seja considerado na construção de ambiente sustentável. Os trabalhadores brasileiros tendem a investir nos próprios negócios de forma desordenada, às vezes sem uma reflexão clara e propositiva sobre sustentabilidade, saúde do trabalhador e ambiente. Mesmo os pequenos comércios locais podem se prejudicar o meio ambiente e a comunidade no entorno. Porém, o conhecimento que se tem disponível ainda é sobre os impactos de grandes indústrias e prejuízos em níveis globais. Aqui defendemos uma ressignificação dessa noção de risco e o resgate de sua compreensão como construção social, com participação comunitária. É necessário, então, trazer à luz essa temática fazendo uso de instrumentos que estimulem a aproximação entre o trabalho realizado pela equipe de saúde da família e seu território. O principal deles seria a territorialização, que confere à equipe a capacidade de reconhecer e documentar todas as características do seu território. Concluímos que nesta comunidade se encontram processos produtivos formais e informais realizados nos domicílios ou em postos de trabalho formais e que essa população está frequentemente exposta a riscos dos mais diferentes tipos e por muitas vezes os tornam habituais, apontando para o fato de que a noção de risco é uma construção social e como tal pode ser modificada. Destacam-se os riscos relacionados ao trabalho no domicílio, que expõem esses trabalhadores e seus familiares a novos perigos e muitas vezes os tornam invisíveis para aqueles que deveriam garantir sua proteção. Mesmo os pequenos processos produtivos têm impacto na comunidade, poluindo o meio ambiente, aumentando o risco de acidentes ou dificultando o ir e vir da população. Logo, isso deve ser uma preocupação para o sistema de saúde, que precisa considerar as características do risco no território para construir uma abordagem pautada nas reais necessidades da população. Obrigado.